Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje é o primeiro domingo depois da Páscoa, conhecido como Domingo da Oitava Pascal, ou também Domingo da Divina Misericórdia. Que coisa bonita! E o evangelho que nos é proposto é João capítulo 20, versículos de 19 a 31. É a famosa cena da presença de Jesus no meio dos seus discípulos, na ausência de Tomé e depois com a presença de Tomé. E o tema que eu escolhi para a liturgia deste domingo é o seguinte: o cristão deve ser a expressão do amor de Deus. Vou repetir. O cristão deve ser a expressão do amor de Deus. O primeiro dia da semana é o dia da ressurreição de Jesus. Os discípulos assumiram o hábito, a iniciativa de se reunir para a celebração eucarística. E o capítulo 20 do Evangelho de João, nesses versos 19 a 31 que a liturgia hoje nos apresenta, diz respeito precisamente ao significado profundo da celebração eucarística. A Eucaristia é um momento importante, indispensável e valioso para o crescimento individual e o crescimento da comunidade. O evangelista, nesta passagem, nos dá seu profundo significado. Vamos então ver, me acompanhe. Comecemos lendo o versículo 19 na sua parte A e B, sempre do capítulo 20 de João. Ao anoitecer daquele dia, primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pôs-se no meio deles. A comunidade está reunida no primeiro dia da semana. E João escreve que Jesus entrou, isto é, veio até a comunidade. Toda vez que a comunidade se reúne, Jesus se manifesta. Jesus entra no meio da comunidade. Nesse texto, o evangelista evita usar o verbo aparecer. Ele não fala que Jesus Cristo apareceu, pois não são aparições, são encontros, são manifestações habituais de Jesus quando sua comunidade se reúne. A indicação que dá o evangelista sobre a posição de Jesus é importante, dizendo: colocou-se ou pôs-se no meio deles. Quando Jesus se manifesta, coloca-se no centro. Qual é o significado disso? Jesus não se põe à frente dos outros, ele nem sequer se coloca acima das pessoas, o que pressuporia que algumas pessoas poderiam estar mais próximas dele. Não, Jesus se coloca no centro. Isso significa que na Eucaristia não há hierarquias e importâncias, mas todos são iguais ao redor de Jesus. Mas Jesus, do centro, não absorve os seus discípulos, não os atrai para si mesmo, mas de lá ele comunica seu amor. Ele potencializa seu amor aos seus, para que esses possam transmiti-lo com ele e como ele às demais pessoas. Prossigamos lendo a terceira parte do versículo 19 do capítulo 20 de João. Jesus disse então: a paz esteja convosco. Bem, uma vez que Jesus se põe ao centro, pronuncia as palavras que são repetidas 3 vezes neste texto. O número 3 significa o que é completo, o que é definitivo. Ele fala: paz a vós. Essas palavras de Jesus não são um convite ou um desejo. Jesus não diz: a paz esteja convosco, como nos traz a tradução da CNBB, que vocês viram agora há pouco. Mas Jesus nos traz um dom. Na Eucaristia, a presença de Jesus comporta um dom. Paz, como conhecemos no mundo judeu, tem um significado muito rico. Indica tudo o que contribui para o bem-estar dos seres humanos. Pois bem, Jesus se preocupa com o bem-estar de seus discípulos. E ele lhes proporciona isso quando se encontra com eles. Vejamos agora a primeira parte do versículo 20, sempre capítulo 20 do Evangelho segundo João. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Porém, aquilo que Jesus diz não são meras palavras, são fatos. Na verdade, o evangelista escreve que, abre aspas, depois destas palavras,
Portanto, depois de ter dado a paz aos seus discípulos, mostrou-lhes suas mãos e o seu lado, trazendo os sinais da paixão. A ordem de prisão, nós o sabemos, havia sido expedida para todo o grupo de Jesus. Foi Jesus que havia dito que o verdadeiro pastor é aquele que dá sua vida por suas ovelhas. No momento de sua prisão, em um gesto de coragem, Jesus disse aos guardas: se é a mim que procurais, deixai estes irem, como lemos em João capítulo 18, versículo 8b. Jesus não quis ser defendido pelos seus discípulos, que estavam prontos para dar a vida pelo seu mestre. Não. Foi ele quem deu a vida pelos seus discípulos. Portanto, mostrar as mãos e o lado, com os sinais da paixão, significa afirmar que esse amor que levou Jesus a dar a vida, sua própria vida por seus discípulos, permanece sempre. Assim, a comunidade, ao receber esse dom da paz, recebe a segurança da presença de um amor do Senhor que é para sempre. Um amor que protege, um amor que envolve, um amor que segue e acompanha seus discípulos. Vejamos agora a segunda parte do versículo 20. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. A alegria dos discípulos é produzida pela experiência de se sentirem tão amados. Há uma expressão que usamos com frequência na sociedade hoje: nas mãos do Senhor. Ora, estar nas mãos do Senhor não é apenas o estágio final de um processo, de um momento de dificuldade, por exemplo, mas é a constante experiência dos membros da comunidade cristã, que se sentem nas mãos do amor do Senhor. Prossigamos. Versículo 21 do capítulo 20 de João. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então Jesus torna a repetir este dom da paz, mas desta vez ele acrescenta: como o Pai me enviou. E como é que o Pai enviou o seu Filho? Ora, para manifestar o seu amor, a sua ternura incondicional, um amor que não depende dos méritos das pessoas, mas de suas necessidades. O Pai não enviou o seu Filho para transmitir uma doutrina sobre ele, mas para manifestar o seu amor, a sua ternura ao mundo. Então Jesus disse: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqui está a tarefa dos cristãos. Qual é essa tarefa? Preste atenção. É prolongar no mundo, com seu amor, o próprio amor do Pai e do Filho que lhes foi derramado. E como Jesus não veio trazer uma doutrina sobre Deus, repito, do mesmo modo, a comunidade cristã não deve transmitir uma doutrina, mas ser uma expressão do seu amor. E como se exprime o seu amor? Através do afeto. O afeto é um gesto de ternura que todos podem compreender. Leamos agora o versículo 22, sempre do capítulo 20 de João. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Após esse mandato aos discípulos para serem capazes de manifestar o amor de ternura próprio de Deus, Jesus sopra sobre eles. É a expressão que encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, quando é o momento da criação do homem. Disse então Jesus: recebei Espírito Santo. Ele não diz o Espírito Santo, como a gente leu no lecionário dominical. Por que não é o Espírito Santo? Porque assim não seria a totalidade. Jesus havia dito que dava o Espírito sem medida. Da parte de Deus, a comunicação da vida é sem medida. A medida é colocada por nós, seres humanos. Aquelas partes que ainda são ocupadas por ressentimentos, rancores e egoísmo, são todas as partes onde o Espírito não pode chegar. Mas onde esse Espírito é acolhido na plenitude, desencadeia-se
um dinamismo de amor recebido e de amor comunicado. Quão maior for a capacidade do discípulo em comunicar amor, tanto maior será a capacidade de receber esse Espírito da parte de Deus. Leiamos agora o versículo 23 do capítulo 20 de João. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Depois disso, há a indicação de Jesus sobre o perdão dos pecados, o qual não é um importante encargo que Jesus dá a alguns, não é um poder que Jesus dá a alguém, mas é uma responsabilidade para todos. A comunidade de Jesus, com ele no centro, onde esse amor é irradiado, emana luz. Quem vive no pecado é aquele que segue uma direção errada de vida, pois pecado indica isso. Portanto, diz respeito ao passado das pessoas. Pois bem, aqueles que, vivendo no pecado, se sentirem atraídos pela luz desse amor e passarem a fazer parte dele na comunidade dos fiéis, verão seu passado completamente cancelado. Isso é o perdão. Aqueles que, em vez disso, mesmo vendo a luz desse amor, se afastam dele, sobre esses permanece a presença de sua culpa e de seu pecado. Como Jesus havia dito, abre aspas, todo o que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Fecha aspas, como está em João capítulo 3, versículo 20. Então, como dissemos, não é um poder para alguns que Jesus está dando, mas uma grande responsabilidade da comunidade cristã ser a luz do amor do Pai, ser o sinal do perdão. Leamos agora o versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Dídimo significa gêmeo. Por que é chamado de gêmeo? Porque ele é o único que entendeu Jesus na hora da ressurreição de Lázaro, dizendo, abre aspas, vamos também nós para morrermos com ele, como relata o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 16. É ele, ou seja, Dídimo, Tomé, que tem os mesmos sentimentos que Jesus. Por que Dídimo não está trancado com eles naquele lugar? Porque ele não tem medo de ter o mesmo fim que Jesus teve. Ele não tem medo como os outros discípulos que lá estavam fechados. Leamos agora o versículo 25 do capítulo 20 de João. Os outros discípulos contaram-lhe depois, vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Ora, essa atitude de Tomé não é uma negação, é o desejo e a impossibilidade de acreditar em algo maravilhoso. A expressão de Tomé deve ser entendida um pouco como quando nos transmitem uma notícia belíssima e inesperada. Qual é a nossa reação? A gente não costuma dizer, não, isso não é verdade. Não é que neguemos a notícia, é que ela é tão bonita que nos parece impossível. Ou quando dizemos, não, não acredito. Não é que não queiramos acreditar, mas é uma notícia tão boa que a gente até duvida, fica assim espantado. Essa é a atitude de Tomé aqui. Leamos agora os versículos de 26 a 28 do capítulo 20 de João. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. E aqui volta novamente o rito da Eucaristia, do encontro com Jesus. Eis de novo a característica de Jesus, de sempre se colocar no meio de seus discípulos. Ele diz pela terceira vez nesta passagem, paz a vós. Aqui o evangelista apresenta a maior manifestação, um certificado de fé de todos os evangelhos.
Os outros discípulos, por meio de Pedro, chegaram a acreditar que Jesus era o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Mas Tomé é o único que, voltando-se para Jesus, lhe diz: meu Senhor e meu Deus. O evangelista, no prólogo, havia dito que ninguém jamais viu Deus e seu Filho. Foi sua revelação. E agora Tomé manifesta a plenitude da fé ao expressar isso que nós acabamos de ouvir. Portanto, Tomé, estranhamente passado para a história como discípulo incrédulo, é, na verdade, aquele que proclama e explode na mais alta manifestação de fé nos evangelhos. Vejamos o versículo 29. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. É a última bem-aventurança. Há duas delas no Evangelho de João. A primeira é a bem-aventurança do serviço e agora é a bem-aventurança da fé. O serviço, exercido livre e voluntariamente por amor ao próximo, torna possível a experiência do Cristo ressuscitado na vida. Aqui, Jesus proclama bem-aventurados os que creem sem precisar ver. Aos que querem sinais para ver, para crer, Jesus propõe, abre aspas, não, creia e se torne um sinal que os outros possam ver. Leamos agora o versículo 30, o último do evangelho deste domingo. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Aliás, esse é o penúltimo versículo, desculpe. Esse aqui é um convite que o evangelista faz. Escrevam o seu livro. Escrevam o seu evangelho. Nós transmitimos nossa experiência para vocês. Vocês a fazem sua e depois escrevem seu evangelho. E foi o que aconteceu, pelo menos até o século IV, nas comunidades cristãs primitivas. Agora sim, o último versículo deste evangelho de hoje. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. A fé em Jesus dá uma vida de tal qualidade que pode vencer a morte. O evangelista usa para o termo vida o que indica vida eterna, uma vida que se chama eterna não tanto por sua duração indefinida, mas por sua qualidade indestrutível. Acolher Jesus na própria existência significa realizar essa existência de maneira plena. Pois bem, após essa reflexão que nos foi proporcionada pelo Frei Alberto Madi, eu proponho as minhas próprias considerações. E começo com uma frase de Leonardo Boff, famoso teólogo, filósofo e escritor brasileiro. Diz Boff: não vivemos para morrer, morremos para ressuscitar, para viver mais e melhor. Vou repetir: não vivemos para morrer, morremos para ressuscitar, para viver mais e melhor. Ora, todo o relato evangélico deste domingo liga-nos, como vimos, à Eucaristia, à mesa da partilha da palavra e do pão. Porém, algo urgente precisa acontecer na evangelização católica e cristã em geral. Ressignificar a Eucaristia, a missa, como popularmente é mais conhecida. Sim, a missa foi perdendo o profundo significado e impacto que deveria ter em nossas vidas. As pessoas que participam da Santa Missa saem quase sempre da mesma maneira de como entraram na igreja para celebrá-la. Jesus nos recorda, nesse encontro que teve com seus discípulos, sem a presença de Tomé, 4 ofertas, 4 doações, ou seja, 4 partilhas que se realizam durante a Eucaristia. Vejam só vocês. Olha a riqueza da Eucaristia. Vejamos quais são essas 4 doações que Cristo nos faz na Eucaristia. Primeira delas, a doação da paz, quando ele fala paz a vós, por 3 vezes. Jesus quer o bem-estar pleno, completo para a vida de seus irmãos nessa terra. Essa é a primeira doação. Segunda doação, a doação da vida. Mostrou-lhes as mãos e o lado, diz o texto do Evangelho. Ora, mostrar-lhes as mãos e o lado são sinais da paixão, sinais de sofrimento e morte, sinais de um pastor capaz de dar sua vida pelas suas ovelhas. A terceira doação que Jesus realiza na Eucaristia
é a doação do amor. Abre aspas. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Fecha aspas. A missão que o Pai deu ao seu Filho Jesus foi amar a humanidade e ajudar os seres humanos a amarem o seu Deus. Quarta doação que a Eucaristia nos proporciona mediante Jesus, a doação do Espírito Santo. O Evangelho de hoje disse: soprou sobre eles e falou: recebei Espírito Santo. É o Espírito de Deus que garante as doações anteriores, da paz, da vida e do amor. Pois o Espírito é a demonstração da comunicação da vida sem medida, do amor pleno de Deus pelos seres humanos. A reunião dos cristãos no primeiro dia da semana, o domingo, para celebrar a Eucaristia, não é um ato formal, um simples ritual, um encontro social, mas é a comunicação plena da vida e do amor de Cristo aos seus seguidores, para que estes prolonguem seu amor entre todos os outros seres deste planeta. Portanto, queridos, celebrar a Eucaristia é viver com e como Jesus. Repito, viver com e como Jesus. Significa termos uma vida de qualidade especial, superior. É lutar para vencer a morte, todos os tipos de morte, como a fome, a miséria, a violência, as guerras, as torturas, as injustiças, as desigualdades sociais, o desperdício, a destruição da natureza, a exploração irracional de nosso planeta e assim por diante. O mundo necessita ver, ou seja, experimentar a nossa paz, a nossa vida, o nosso amor para poder crer. O quarto evangelho, que é este de João, estabelece uma relação básica entre ver e crer. Ver e crer. Tomé exigia ver e tocar. Porém, quando ele faz a experiência de Jesus vivo diante dele, basta-lhe ver para realizar o seu ato de fé. Que o mesmo se dê também com cada um de nós. E agora, concluindo essa meditação do Evangelho do segundo domingo da Páscoa, eu vos convido a rezar comigo esta oração que já está aparecendo na vossa tela. Senhor, eu quero te agradecer por toda essa jornada maravilhosa que tu me fizeste realizar. Obrigado, porque tu me fizeste voltar, tu me permitiste finalmente encontrar a mim mesmo, aquela parte de mim tão profundamente perdida e sozinha. Obrigado, porque iluminaste o meu entardecer, a minha morte, como um sol vivo, que não tem pôr do sol, mas que nasce continuamente, sereno e bom, calmo e acolhedor. Obrigado porque tu voltaste de novo, depois de 8 dias, e ainda vieste me procurar. Tu te fazes gêmeo de alguém como eu e não tens vergonha. Obrigado por teu forte e amoroso convite para dizer meu sim. Tu me ajudaste a acreditar novamente. Tu tiraste a fé da pedra dura que eu tinha colocado no meu coração. Obrigado pelos irmãos e irmãs que tu colocaste no meu caminho para compartilhar a experiência do encontro contigo, da descoberta, do conhecimento de teu amor tão misterioso, tão novo e diferente. E finalmente, ó meu Senhor e meu Deus, obrigado por confiar em mim, porque tu és o primeiro a confiar, a acreditar, a ter intimidade. E então, todos os dias, tu me dás a possibilidade, a alegria de anunciar que tu estás vivo e ressuscitado para sempre. Amém. Eu dou um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado por nos acompanhar nessa meditação do Santo Evangelho. A bênção de Deus a todos vocês e até a próxima ocasião.